Olá, na aula de hoje nós iremos falar sobre anatomia, né? Com o tema tecidos do corpo humano. Meu nome é enfermeira Tarsila, aqui minhas redes sociais. E o objetivo dessa aula é conhecer os tecidos do corpo humano, compreender como atuam as células dos tecidos, entender a histologia de cada célula e aprender o conceito de órgão. Então, primeiro nós vamos para a introdução. Então, no corpo humano existem vários grupos de células semelhantes entre si. Cada grupo constitui tecido, semelhança de forma, todas destinam-se a uma função específica. Em um tecido, a semelhança entre as células não é somente quanto à forma, mas também quanto à função. Tecidos do corpo humano: epitelial, revestimento e secreção; conjuntivo, preenchimento, sustentação, transporte e defesa; o nervoso, recepção e condução de estímulos nervosos; o muscular, movimentação, tá? Então, a diferenciação celular, o processo que permite a formação de células especializadas na execução de determinada função do organismo. Todas as células do nosso corpo têm os mesmos cromossomos e genes. No processo de diferenciação, determinados genes ativados num tipo de célula ficam desativados em outro tipo e vice-versa. Tecido flexível, formado por células justapostas com pouca substância entre si, reveste e protege o organismo, cobre toda a superfície e forra a cavidade dos órgãos. Funciona como uma barreira contra agentes estranhos como vírus, bactérias e fungos. Então, existem tipos de tecido epitelial: células cúbicas, células, prismáticas e células achatadas. Então, tipos de célula epitelial. De acordo com a localização, o tecido epitelial pode ser dividido em três: a epiderme, tá? A camada mais externa da pele. A epiderme, camada mais externa, nós temos aqui as mucosas, membranas que revestem o interior de órgãos ocos, exemplo, mucosa gástrica, intestinal e bucal. E as serosas, membranas que revestem externamente alguns órgãos e recebem nomes especiais como pleura, envolve os pulmões; peritônio, envolve os órgãos abdominais; e pericárdio, envolve o coração. A epiderme, ela impede que o corpo perca um volume excessivo de água, evitando a desidratação. Células epiteliais da camada mais externa produzem uma substância impermeável, queratina, tá? O cabelo, os pelos e as unhas possuem queratina. Características: células se especializam em produzir substâncias importantes para o corpo, as secreções. Exemplo, mamárias, lacrimais e salivares. Na pele encontramos glândulas sudoríparas e sebáceas também. A melanina, tá? Aqui é a epiderme. A melanina, as células mortas da superfície da epiderme estão sempre descamando e são continuamente renovadas. Algumas células da epiderme produzem uma substância escura chamada melanina. A melanina protege tecidos internos do corpo contra a ação dos raios ultravioletas emitidos pelo sol. No tecido conjuntivo, um tecido de conexão composto de grande quantidade de matriz extracelular, células e fibras. Em seus componentes estão a derme e os anexos mais profundos, fornece sustentação e nutre os tecidos. Então, tipo de tecido, nós temos tecido conjuntivo, propriamente dito, preenchimento da função; o adiposo, preenchimento e armazenamento de reservas; e o ósseo, sustentação; tecido cartilaginoso, sustentação, tá? Aí nós temos tecido conjuntivo propriamente dito, de preenchimento, distribuído por todo o corpo, preenchendo os espaços, revestindo estruturas e ligando os diversos órgãos entre si. Substância intracelular, é rica em fibras. Tecido conjuntivo cartilaginoso é um tecido de sustentação, mas menos rígido e mais flexível que o ósseo. É rica em substância intercelular. É a cartilagem e está presente em várias partes do corpo: nariz, orelha, traqueia, entre as vértebras e costelas. Tecido conjuntivo adiposo apresenta grande número de células de gordura, funciona como uma reserva energética, também funciona como isolante térmico, sustenta e protege órgãos, amortece atrito com superfícies. O tecido conjuntivo ósseo, conjunto de células que formam o esqueleto, substância intercelular sólida e dura, contém muitas fibras colágenas e sais de cálcio e fósforo que proporcionam rigidez e resistência aos ossos. O muscular, formado por células longas chamadas fibras musculares. Essas fibras têm a capacidade de se contrair e de estender
permitindo a movimentação. Existem 3 tipos de tecido muscular: o não estriado ou liso, geralmente alguns órgãos, como estômago, intestino; o estriado esquelético, musculatura esquelética, né? E o estriado cardíaco, somente no coração. O não estriado liso tem a contração lenta e involuntária, fibras apenas com núcleo, não possui estrias transversais, encontrado nas paredes do estômago, intestinos e esôfago. O estriado esquelético tem a contração vigorosa e voluntária, fibras possuem vários núcleos e estrias longitudinais e transversais, constitui os músculos que se prendem ao esqueleto, permitindo os movimentos. Músculos do peitoral, bíceps e tríceps. O estriado cardíaco tem a contração vigorosa e involuntária. As fibras possuem apenas um núcleo e possuem estrias longitudinais e transversais. Esse tipo constitui o miocárdio, o músculo do coração. O tecido nervoso, né, é formado por células denominadas neurônios, possuem formas estreladas compostas por um corpo celular e 2 tipos de prolongamentos, axônios e dendritos. Participa da constituição dos órgãos que formam o sistema nervoso, medula espinhal e cérebro. Os neurônios conduzem e interpretam impulsos nervosos. O que são órgãos? São agrupamentos de tecidos. Se possui um tecido, é considerado órgão, tá? Porque a pele é um órgão e não um tecido? A epiderme, tecido epitelial, e derme, conjuntivo. Porque o estômago é um órgão? Possui tecido epitelial, nervoso, muscular e conjuntivo. Aqui assisti os vídeos, algumas referências. Este corpo, nosso reino, parecem às vezes composto de um tecido grosso e tão fugídio quanto uma sombra. Marguerite. Até mais, gente.